Olá, criptomaníacos! Apesar do meu tradicional otimismo, alguns analistas começaram a reparar que o Bitcoin vem fazendo topos cada vez mais baixos desde que atingiu a alta histórica nos 124 mil dólares, como se fossem degrauzinhos de uma escada que está descendo, podendo indicar, portanto, uma reversão, uma entrada num ciclo de baixa. E eu não posso me cegar pela minha vontade de ver o preço do Bitcoin subir. Então, analisaremos esse caso e também analisaremos os dados de emprego que foram divulgados hoje nos Estados Unidos. Eles não estão nada positivos e enquanto uns choram, outros vendem lenço ou compram Bitcoin. Calma que você já vai entender isso se você deixar o maravilhoso like aí embaixo. É de graça por enquanto, hein? Aproveite a promoção. Vamos começar justamente falando sobre a questão do emprego ou do desemprego nos Estados Unidos. Tá aqui a matéria da Metrópolis. Payroll. Estados Unidos criam 22 mil vagas de emprego em agosto, bem abaixo do esperado. Esperavam, 75 mil vagas criadas, foram criadas somente 22 mil vagas. Ou seja, isso mostra que a economia está desaquecendo. Ela não está quente, ela está esfriando, indicando, portanto, um início de recessão. Isso fica claro no gráfico que está na tela, A linha azul mostra a abertura de novas vagas de emprego, isso vem desabando desde 2022 para cá. A cada nova leitura, vocês estão vendo essa linha ficando mais e mais baixa, enquanto o número de desempregados procurando emprego, que é a linha vermelha, não para de crescer de 2022 para cá. Então a linha azul, que é a positiva, está caindo, menos vagas de emprego, enquanto o número de desempregados buscando vaga não para de crescer. E nesse momento, exatamente nesse mês, acontece o cruzamento. Temos mais pessoas desempregadas buscando vagas de emprego do que vagas de emprego abertas. E por que isso importa para a gente aqui do Bitcoin, das criptomoedas? Porque esse cenário faz com que o Fed, o Banco Central Americano, seja obrigado a cortar taxa de juros para dar aquela incentivada na economia, para aquecer a economia que está fria. E é por isso que a chance de corte de juros nos Estados Unidos em setembro vai a 100%, diz o mercado. Então o mercado está apostando 100%, tá? Não é 90%. 100% do mercado está apostando que vai acontecer um corte na taxa de juros agora, em meados desse mês. E o corte na taxa de juros significa aumentar a liquidez, aumentar o dinheiro na economia e, como sabemos, parte desse dinheiro acaba fluindo para dentro do Bitcoin e das criptomoedas, fazendo com que elas tenham uma tendência de subida no preço. Se aquele investimento seguro na renda fixa já não paga o mesmo juro, já que o juro foi cortado, você precisa se expor ao risco. E muitos de vocês perguntam por que este ciclo parece muito lento, muito parado, sem picos e tal. Pessoal, você tem que lembrar que esse ciclo do Bitcoin, o Bitcoin está indo contra a correnteza. Ao invés de ter um incentivo de liquidez tradicional realizado por bancos centrais, não. O Fed, por exemplo, puxou o freio de mão, fechou a torneirinha e o Bitcoin teve que crescer de preço mesmo com a taxa de juros subindo. Mesmo com a renda fixa ficando cada vez mais atrativa. E o Bitcoin não subiu pouco, não. Olha no gráfico aí. Vocês estão vendo a linha preta que é o Bitcoin. E vocês vão notar que desde que o Fed começou a contração, começou a reduzir o seu balance sheet, começou a reduzir o seu balanço patrimonial, que é esta mancha verde, Olha só, ele fechando a torneirinha, reduzindo a liquidez do mercado. Desde que ele começou essa redução lá no início de 2022, o Bitcoin subiu de 39 mil dólares para 109 mil dólares. Então uma forte subida de preço do Bitcoin, mesmo remando contra a maré. Queda de 25% na liquidez do Fed e uma subida de 182% para o Bitcoin. E agora estamos falando do Fed reverter esse processo. Esta linha verde, esta mancha verde começar a subir, a liquidez do mercado voltar a crescer. Se o Bitcoin conseguiu crescer, mesmo com tudo contra ele, o que vai acontecer com o Bitcoin com tudo a favor? É isso que a gente vai descobrir nos próximos meses, mas a tendência ela é positiva. Justamente no momento onde isso é muito necessário. E vocês sabem por quê? Porque estamos vendo topos cada vez mais baixos. Algo que poderia dar início a um ciclo de baixa. Na tela vocês estão vendo o que eu estou falando, tá? Notem que desde a alta histórica, que foi nesse momento, lá nos 124 mil dólares, número 1,
tivemos uma queda e uma rápida recuperação de preço aqui em agosto, estão vendo? Formando o número 2. Olha como o preço sobe quase que vertical, mas ele faz um topo muito abaixo do topo 1. Beleza. E aí volta a cair, desaba o preço e ele recupera neste topo 3. Mas o topo 3 também está abaixo do topo 2. Não voltou para o mesmo patamar. Aí o preço volta a desabar recentemente. E agora tivemos essa nova recuperação de preço, né? Saindo dos 107 e batendo lá nos 113, número 4 aqui para vocês. E mais uma vez, esse topo é mais baixo do que o topo anterior. Portanto, é uma escadinha sendo formada cada vez com topos mais baixos, o que geralmente é uma indicação de reversão de tendência, início de um processo de queda. Para a gente entender o tamanho do risco, eu preciso abrir o meu gráfico diário na tela para vocês. Vou abrir aqui a Quantifury, tá? Onde vocês podem comprar criptomoedas, ações no Brasil, ações no exterior, tudo sem pagar taxa. O link está sempre na descrição. E vocês encontram a mesma coisa. Estão vendo os topos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, são os topos para o Bitcoin desde a sua alta histórica nos 124 mil dólares. E o cenário parece feio, né? Até porque neste momento também estamos caindo, o preço está em 110.600 dólares, dando continuidade à queda. Para a gente analisar a situação, eu preciso traçar alguma linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma linha, tudo isso vocês podem fazer na Quantifury, tá? De graça. Lá tem TradingView, que é essa ferramenta, gratuitamente para vocês. E eu vou traçar uma linha, pessoal, conectando todos esses topos aqui que estão descendo. Então, se eu conecto o primeiro, o segundo e o terceiro topo, a gente vê uma tendência clara, uma linha de tendência de baixa. Só que essa cor não está ajudando. Então, eu vou mudar aqui essa cor para uma cor branca e talvez deixar essa linha um pouquinho mais grossa para facilitar a visualização de vocês. Tá vendo? E aqui nós temos exatamente como fica esta linha de tendência de baixa. E agora fica mais claro para a gente que nós temos ainda uma saída. E uma saída muito boa. Por quê? Notem que esta última subida, que fez o topo 4, um topo mais baixo, foi o suficiente para romper a linha de tendência de baixa. Né? O normal seria parar aqui, correto? O preço bater aqui em 110 mil dólares e afundar a partir dali, mantendo essa tendência de baixa. Mas não, rompeu a linha branca, rompeu a linha de tendência de baixa, fazendo um topo no 4 e agora o preço caiu. Na verdade, ontem, né? Ele desabou até tocar mais uma vez essa linha de tendência de baixa quando chegou nos 109 mil dólares, tá? Praticamente encostando nela, né? Então, rompeu, fez um suporte nela e hoje estamos verificando se esse suporte realmente confirmou a linha de tendência de baixa como suporte e não mais como resistência ou não. Confirmando isso aqui como suporte, a tendência é revertida e veríamos uma alta a partir de agora, fazendo topos cada vez mais altos. Agora, se ao longo do final de semana, que costuma ser um momento ruim, por que final de semana é ruim? Porque o mercado tradicional fecha. Então você tem um volume menor operando o Bitcoin. E pode dar ruim. Então a gente tem que ficar esperto até o fechamento semanal, até o fechamento de domingo. Mas, por enquanto, está tudo bem, porque a gente manteve o suporte desta linha de tendência de baixa. A gente quer reverter essa tendência, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, ao longo dos próximos dias, confirmar este rompimento, vendo, pouco a pouco, fundos cada vez mais altos aqui no preço do Bitcoin. Isso acontecendo salva a gente no gráfico diário e mantém aquela estrutura do gráfico semanal, essa aí da tela. Lembra do reteste que fizemos aqui sobre esta linha branca que era resistência e agora foi confirmada como suporte? Vai ser confirmada perfeitamente como suporte, repetindo todos os suportes em cada degrau que precederam aqui a explosão de preço para um próximo degrau. Então, pessoal, estamos próximos disso acontecer, mas precisamos ainda dessa confirmação no gráfico diário. E algo que pode ajudar a gente nessa confirmação é justamente o corte na taxa de juros, que, segundo o mercado, tem 100% de chance de acontecer no dia 16. Quer dizer, na verdade, dia 17, quarta-feira, né? 16 esse encontro, 17 sai o resultado. Então, dia 17 de setembro pode ter essa confirmação que faz a gente ter ali um alívio para o BTC.
Outra dúvida recorrente de vocês aqui no canal tem relação com o período desse ciclo, o tempo de ciclo. Será realmente um ciclo de 4 anos ou esse ciclo será estendido, não terminando no final desse ano? Bom, é difícil a gente saber, tá? O conservador é você seguir os ciclos que sempre aconteceram, apesar de serem poucas ocasiões, né? Estamos falando aí de 4 ciclos, então assim, não é um número que dá para você falar sempre vai acontecer. Mas a forma conservadora é você seguir o que aconteceu no passado. Mas a probabilidade da gente ter um ciclo estendido, ela é cada vez maior. Primeiro, a gente teve uma alteração grande no cenário na hora da entrada do capital institucional, de ETFs, de empresas que são investidores focados em longo prazo e com compras recorrentes, mantendo, portanto, ali uma demanda por Bitcoin contínua, constante, ao contrário do que acontecia antigamente, que chegava num pico maluco lá, um hype absoluto, a galera vai embora, vende tudo e acabou. Esse não é o perfil do investidor institucional. Mas também estamos vendo uma alteração no perfil de investimento de países. Países que antes olhavam para o dólar como a reserva, pararam de considerar o dólar uma boa opção. Estão migrando para ativos escassos. E isso, pouco a pouco, vai refletindo também em fundos de investimento, em empresas e em indivíduos. O investidor bilionário Ray Dalio, por exemplo, acabou de dizer que criptomoedas podem repetir a trajetória do ouro nas décadas de 30 e 70. Bilionário acredita que a população busca ativos escassos para se proteger da inflação de moedas fiduciárias como o dólar. Disse ele: acredito que a maioria das moedas fiduciárias, especialmente aquelas com grandes dívidas, como é o caso do dólar, terão problemas para serem reservas de valor eficazes e cairão em valor em relação às moedas fortes. Foi isso que aconteceu no período de 1930 a 1940 e no período de 1970 a 1980. E o que aconteceu nessas décadas? Bom, na década de 30, os Estados Unidos e outros países imprimiram muito dinheiro para sustentar a economia após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e o início da Grande Depressão. O preço do ouro saltou de 20 para 35 dólares, justamente pela demanda da população por ativos escassos para se proteger da inflação. Já na década de 70, o dólar deixou de ser lastreado em ouro e a inflação disparou novamente. O preço do ouro saiu de 35 dólares para mais de 850 dólares em 1980. E como vocês sabem, o ouro acabou de bater uma nova alta histórica. E se você olhar o gráfico do dólar contra o ouro, é um gráfico trágico. Olha a situação que a gente tem desse gráfico desde ali do ano 2000 para cá, né? Então, era um gráfico que andava meio que lateralizando. Por quê? Porque o dólar era a moeda de reserva, era considerado o grande ativo, né? E a partir dali, vocês percebam que o dólar vai perdendo continuamente valor contra o ouro. E isso se acelerou de forma absurda a partir de 2020. O que tivemos em 2020? Pandemia, impressão monetária. E o que acontece a partir daí é o dólar tendo uma forte desaceleração, uma queda vertical em relação ao ouro. Isso explica a valorização do ouro e também explica essa rápida mudança no interesse de países pelo ouro. Eles não querem mais o dólar, eles querem agora ouro, eles querem agora escassez. Por exemplo, notícia de hoje, El Salvador volta a comprar ouro após 35 anos. Então, El Salvador comprou 50 milhões de dólares em ouro. El Salvador, que já está fazendo suas reservas em Bitcoin, agora também está fazendo em ouro. 2 ativos escassos. Não está fazendo reserva em dólar. E com isso, o que a gente percebe é que o ouro deu essa disparada violenta, né? O ouro, nesse caso, é a linha branca, batendo sua alta histórica. E o interessante dessa história é que existe uma correlação entre ouro e Bitcoin, com atraso, né? O ouro, como vocês vão perceber, ele sobe primeiro e o Bitcoin segue o ouro geralmente após os 200 dias. Por isso que esse gráfico aqui, ó, Bitcoin, 200 dias de atraso. O Bitcoin ele está caminhando com 200 dias de atraso em relação à linha branca, em relação à linha do ouro. Notem aqui, por exemplo, né, que a linha branca sobe e só depois a linha laranja sobe e vai muito mais além, vai muito mais acima, né? Aqui à frente, já entrando em 2023, a linha branca do ouro dispara para, na sequência, a linha laranja do Bitcoin fazer o mesmo movimento e, como sempre, um topo mais alto. E assim vamos vendo topos da linha branca seguidos por topos da linha laranja. Topos da linha branca seguido por topos da linha laranja.
E como vocês podem ver nesse gráfico, a linha branca fez um grande topo agora, que ainda não foi seguida pelo Bitcoin. Se esse gráfico faz algum sentido, poderíamos prever que dentro dos próximos 200 dias, o Bitcoin teria que dar uma disparada de preço. Isso não acontecendo nos próximos 100 dias, significa que teríamos crescimento de preço além daquilo que é previsto para esse ciclo. Ou seja, teríamos ainda ciclo de alta em 2026, estendendo, portanto, o ciclo padrão do BTC. Portanto, essa extensão de ciclo estaria ligada a uma alteração de perfil de investimento. Antes, o ouro era visto como um ativo de proteção. Então era assim, se a bolsa está subindo, o ouro está caindo. Se o ouro está subindo, a bolsa está caindo. Nas crises, compravam ouro. Isso parou de acontecer a partir de 2020, a partir da pandemia. E dá para provar isso para vocês nesse gráfico, onde o ouro é a linha amarela e a bolsa americana, o S&P 500, é a linha azul. Notem que quando a bolsa caía, como nesse momento aqui, então uma crise de 2008, por exemplo, né? O que acontece com a linha amarela do ouro aqui em cima? Ela dispara. O ouro sobe, a bolsa cai. A bolsa desabou, é crise? O pessoal compra ouro. Quando a bolsa volta a subir aqui, em 2010, 2011, 2012, a linha azul continuamente subindo, o que acontece com a linha amarela aqui em cima? Ela desaba. Ela começa a cair. As pessoas saem da segurança do ouro e passam para o risco das ações. E sempre foi assim, um ao contrário do outro. Mas notem que a partir de 2020, esta queda aqui que estão vendo na bolsa, né, que marca a pandemia, o ouro começa a seguir exatamente o movimento da linha azul, exatamente o movimento das ações, algo inédito. Então agora, ações sobem, ouro sobe também, ações caem, o ouro cai também. Ele se torna um ativo concorrente às ações e também concorrente ao dólar. Tanto que, se você pegar o retorno acumulado do ano 2000 para cá, o ouro vence a Bolsa Americana. Uma pedrinha brilhante vence o retorno das maiores empresas do mundo. Teve um retorno de 1.205% no período, enquanto a Bolsa 604% no período. Análises e bancos e sei lá o quê, e verifica a saúde das empresas, e são milhares de empresas. Não, quem comprou ouro teve um resultado melhor, sem precisar pensar em nada, apenas apostando na escassez. Isso se aplica tanto nesse prazo mais longo, quanto num prazo mais curto, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. O retorno no ano do ouro, como vocês estão vendo aqui, é muito superior ao retorno das ações. Então, tantas mudanças no perfil de investimento podem sim alterar o ciclo do Bitcoin. E como a gente viu, quando o ouro sobe, o Bitcoin com atraso tende a acompanhar a subida. Isso é ótimo para a gente, porque o ouro está em alta histórica. O lucro acumulado em ouro e também o lucro acumulado no mercado de ações, os dois estão em altas históricas, acabam migrando eventualmente para diversificação das criptomoedas. E esse gráfico mostra mais uma vez isso para vocês. Acima nós temos o Bitcoin, esta linha aqui mais escura, e abaixo nós temos a linha do ouro, esta linha amarela. Então notem, a linha amarela ela sobe com força e, de repente, esse dinheiro flui para o Bitcoin. Money flows into Bitcoin. O dinheiro flui para o Bitcoin, fazendo que o Bitcoin tenha a subida mais forte do ciclo, como vocês estão vendo aqui em 2017. Já no próximo ciclo, estamos aqui em 2020, né? O ouro dá uma disparada muito forte, muito violenta, como vocês estão vendo aqui. E aí, na sequência, esse dinheiro flui para o Bitcoin. O ouro tem uma queda no mesmo momento em que o Bitcoin tem uma forte disparada de preço, a mais forte daquele ciclo. E agora, como vocês estão vendo nesse ciclo, o ouro, mais uma vez, dá uma forte disparada e o Bitcoin não. O Bitcoin está aqui, lateralizando. Mas, como sabemos, a tendência é que, alguns meses após o ouro disparar, aconteça a disparada mais forte do Bitcoin no seu ciclo. Vai acontecer mais uma vez? Não sei. Mas a tendência histórica é justamente os 3 meses do ano pós-halving, portanto 2025, serem os meses mais fortes do ciclo. Agora, dá para descobrir, dá para prever onde será o topo para o Bitcoin nesse ciclo? Sim, utilizando a ferramenta gratuita Radar de Ciclo, que está aqui na descrição para vocês, de graça, pessoal. Aproveitem, estamos ainda em 74, deixa eu atualizar aqui. Estamos em
Isso aí, 74, permanecendo 74, passando de 90 é a hora de você sair fora do mercado, porque é isso que dirá os maiores indicadores aqui de topo do mercado, os 9 principais indicadores de topo do mercado, e o gráfico aqui ajuda, você botando todo, ó, você vai perceber exatamente que o indicador nunca falha, né? Ele sempre marca os topos de mercado, ainda não estamos em topo nesse ciclo, mas você acompanhando o indicador, você vai saber. Ah, eu não consigo usar o indicador, eu clico no link e não funciona. Muda o seu navegador. Existem navegadores que bloqueiam acesso a determinados sites. Qualquer dúvida, rola a página aqui para baixo, ó, e entra no grupo de WhatsApp da Criptomaníacos, o pessoal te ajuda por lá. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.